Yeah, let me open in prayer. Dear Heavenly Father, Lord, I just thank you for who you are. Lord, I thank you that you are so loving towards us. You are so patient with us. You desire to be with us, Lord, and that you have just plans for us that we can't even imagine. Lord, I pray this morning that we would just lay aside all distractions, Lord, and would bring them to you. Lord, that we seek to discern your will for our lives and for each other. Lord, that we would just yield to your word this morning. Lord, just give ourselves to your word. That there would just be a spirit of truth amongst us, amongst our families, not just in here, but as we go from this place. That it would overcome us, Lord, that, Lord, the spirit of truth, Lord, that you would help us let go of dreams that are selfish. Lord, that you would help us, Lord, reveal desires that elevate us over you, Lord, that we can just give those to you right now. Lord, I pray that we just seek you wholeheartedly. Lord, that we just find you here this morning. That, Lord, that as we learn from your word and what your spirit reveals to us, Lord, that there's just no big action that we take without first coming to you. That there's just no place in our hearts, Lord, that the enemy can hide. Lord, that your word would just shine light in all of that today. Lord, I just pray that if there's any fear or insecurity or shame or guilt, Lord, that we can just bring that to you this morning. Lord, help us to know you more. Holy Spirit, come and just do a work here. All for your glory in Jesus' name. Amen. This morning, I would like to talk about something that I think is one of the most foundational aspects, most important foundations of our faith and following Christ, and that's knowing Scripture. Esta manhã eu gostaria de falar pouco sobre aquilo que é dos pilares e os alicerces mais importantes da nossa fé, que é conhecer a sua Escritura e a sua palavra. God desires an intimacy. He desires a relationship of purity between him and his children. Deus anseia por intimidade, uma relação de pureza entre ele e os seus filhos. Paul uses even this picture, this imagery of our relationship between Jesus and believers as like a groom who is coming for their bride at a wedding. Paulo até usa esta metáfora de uma relação com Jesus e nós cristãos como noivo e a sua noiva. He desires this oneness, this unity, this trust, this purity from us, this pursuit of knowing him. E o seu desejo é esta relação tão íntima, pessoal, de confiança, de pureza e desta busca por conhecê-lo mais. So like when a child clings to their parent, all that we do, all our actions, everything we think of comes from a place of loving him and receiving his love. E tal como uma criança que se reclina no ombro de pai ou de alguém, as nossas ações, o nosso pensar torna-se, em primeiro lugar, o de receber o seu amor por nós. Psalm 91 talks about how we are to set our love upon the Lord. This is to choose to love, to trust, and to cling to him. O Salmo 91 faz referência sobre aquilo que é nosso amor, deve recair sobre o Senhor, da nossa dependência em relação a Ele. And I think one of the biggest ways we can do this as believers is what Paul refers to several times as renewing our mind. E eu creio que das melhores formas de fazermos isto enquanto cristãos é fazer aquilo que Paulo diz, que é de renovar a nossa mente. Renewing our minds means that we take control back from the world that twists our thoughts or enslaves our thoughts. E renovar então a nossa mente é tomar controle dos nossos pensamentos em relação àquilo que o mundo tenta inverter ou perverter. And now that we are new creations, as believers, we're born again, we have new life in Christ, we now have a power by the Holy Spirit to think about these spiritual things. Então, enquanto cristãos, enquanto nova criação e novos cristãos nascidos na vida de Cristo, isto trata de termos o poder do Espírito Santo, de pensarmos sobre as coisas espirituais.
things that are holy, things that are good, things that are righteous, things that are pure, we can set our mind now on Him. E podemos colocar a nossa mente nas coisas que são santas, naquilo que é bom, naquilo que é reto e puro. Romans 12 talks about how we can be transformed by the renewing of our mind. Romanos 12 fala sobre sermos transformados pela renovação da nossa mente. Colossians 3 says to put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of the Creator. Colossenses 3 diz sobre o novo homem, a nova criação, que é renovado no conhecimento após a imagem do Criador. Ephesians 4 says that we are to be renewed in the spirit of our minds. Efésios 4 diz-nos sobre sermos renovados no espírito da nossa mente. The point is that God has given us the ability to renew our minds, and He speaks to us so much about how the way we think. E isto tem a ver com a forma como Deus fala tanto a nossa mente e na forma como nós podemos ser transformados e até mudar a nossa forma de pensar. Now, why does God, through scriptures, reference so much about our minds? E a questão está aqui é porque é que Deus fala tanto na renovação da nossa mente? Because God knows the way that our minds are programmed. He knows that our mind, which holds our thoughts, leads to our beliefs leads to our actions lead to our habits, and our habits lead to our character, and finally our character leads to our future. Isto muito tem a ver com a forma como Deus conhece, a forma como a nossa mente foi programada. Ele conhece que os nossos pensamentos têm uma influência sobre os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos hábitos, o nosso caráter e, consequentemente, o nosso futuro. It's like when you're sitting at an airport, let's say at the Madeira airport, and you're sitting in a plane and you're waiting for the plane to go. But the only thing that controls the planes to come and go is a control tower. Se fizermos a relação com o aeroporto da Madeira e vai e vem muitos aviões e a única coisa que está ali que comanda aquilo tudo é aquela torre de controle que está ali a comandar. No airplane can come or go without first the command from the tower. Nenhum avião pode ir ou vir sem ter essa indicação, a instrução expressa da torre de controle. Our minds are like a control tower at the airport, for it controls what we do. Então a nossa mente é como essa torre de controle que controla os nossos pensamentos, tal como os aviões que vão e vêm. Proverbs 23 talks about how as a man thinks, so he is. So what you think on the inside reveals and eventually shapes who you are on the outside. Provérbios 23 diz que o homem, como ele pensa, assim ele é. Portanto, isto é revelador daquilo que está muito no nosso interior. So what are some of the greatest things that affects our thoughts and minds? E quais são as coisas que então mais influenciam e têm efeito no nosso pensar? It can be our circumstances, belief system, or insecurities. Poderá ser as nossas circunstâncias, o sistema em que nós cremos. It can be our upbringing, our past, our unresolved hurt, and what you think you failed at. Pode ser o nosso passado, as nossas mágoas ou as nossas falhas do passado. It can be our mental health, our spiritual health, or your suspicion of others, or your trust issues. Those all affect your thoughts. Poderá ser a nossa saúde mental ou saúde espiritual ou a nossa desconfiança em relação aos outros. The average human has around 6,000 thoughts a day, and 80% of those are negative. Portanto, a média do ser humano é que ele tenha à volta de 6.000 pensamentos por dia e 80% disso é negativo. So we need to ask ourselves, what are we thinking about? What is shaping our thinking? Is it the Word of God or is it something else? Então devemos pensar o que é que está moldando a minha forma de pensar. É a palavra de Deus ou é outra coisa qualquer? As Christians, we should want to be programmed to think the way God thinks, to understand His Word, to honor Him, and to be in a position to receive His love. E então, como cristãos, devemos nos colocar numa posição onde Ele possa nos programar, onde sejamos programados para pensarmos como Deus pensa e entendermos a Sua palavra de forma a honrá-lo. If you have a Bible on your phone or on person, let's open it up. We're going to go to Romans 12, 1-2. E vamos então ler o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2. It says, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verse 1 tells us to reflect on God's mercy, then offer our bodies as a living sacrifice, which means that we give every part of our lives to God, not just in words, but through daily actions. Portanto, o versículo 1 diz-nos que devemos refletir na misericórdia de Deus e oferecemos os nossos corpos em sacrifício vivo a Ele. Isto significa que devemos fazer com que cada parte da nossa vida possa ser entregue a Deus de forma real, não somente em palavras. This surrender is considered holy and pleasing to God and is a true form of spiritual worship. E esta rendição a Deus é considerada agradável a Deus e uma verdadeira forma de adoração espiritual. I just want to highlight a little spiritual nugget here of that we see in a pattern in both the Old Testament and the New Testament, is that before God ever asks someone to do something, before he calls his people to live differently in any way, he first shows some kind of grace or mercy. E eu quero simplesmente realçar, dar aqui destaque em algo muito especial, que é este padrão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre quando Deus, antes de comandar alguém a fazer alguma coisa, que Ele primeiramente mostra a essa pessoa a sua graça e o seu amor. We see it through the Gospels of how Jesus lives, how Paul calls the churches to live a higher calling. It starts with grace and mercy. He reminds us of our identity and he reminds us of what Jesus does before he calls us to do something. Portanto, também vemos nos Evangelhos que em relação a Jesus e também o Paulo, a forma como ele chama cada um a viver numa vida mais comprometida. E isto começa com a sua graça e com a sua misericórdia. It says, in light of all this mercy, our past, our present, and our future, we are to offer our bodies as a living sacrifice to God. And now for verse 2, to renew our minds. Portanto, primeiramente vamos ter que entregar nosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. E no versículo 2, então, renovar o nosso entendimento. Verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. O versículo 2 diz, e não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paul mentions this pattern, this system of this world, and it follows a way of thinking that is, at its root, selfish and prideful and rebellious against God. Portanto, Paulo fala aqui sobre este padrão mundano de pensamento, de orgulho e de egoísmo que é rebelde e vai contra a vontade de Deus. It asks questions like, what can I do for me? How can I be seen? I deserve this and that. And at its root, it makes us ask a similar question a snake asked Eve in the garden. Did God really say? Tem muito a ver com perguntas do tipo, o que é que isto tem a ver comigo? O que é que eu posso ver? O que é que eu mereço? Qual é a raiz que está por trás disto? E essas são as mesmas questões que a serpente no Éden fez no jardim. Now, if we as believers don't take action, the world will conform us to its ungodly pattern, and this must be resisted. E se nós, como cristãos, não tomarmos ação contra isto, o que vai acontecer é o mundo vai tomar e vai moldar-nos a esse padrão também. Now, Paul brings up two terms here. One is transformation and one is conforming. Então, Paulo traz-nos aqui duas definições. Uma é transformação, a outra é conformação. Transformation means to change the way you think, to make new, to restore. Então, transformação tem a ver com mudar a nossa forma de pensar, fazer alguma coisa nova, restaurar. Conforming is when we are passive and when we begin to allow the outside to change what is on our inside. E conformação tem a ver com algo mais passivo, que é permitir que aquilo que está no exterior possa tomar controle e moldar o nosso interior. Transformation happens by God through the Holy Spirit of when what goes on the inside affects and transforms what we do outside. Então a transformação tem a ver quando nós somos impactados por Deus, na forma como mudamos o nosso interior, e isso tem um efeito direto no nosso exterior. There is a battle between conforming and transforming, and it's all within our minds.
E então há uma batalha aqui entre conformação e transformação e está tudo na nossa mente. So through the Holy Spirit's help, through reflecting on grace and mercy, it empowers us to be transformed. Então, através do poder do Espírito Santo e da sua ajuda, isso leva-nos a esta transformação. So how do we renew our minds? It's through the surrender to the Word of God with the help of the Holy Spirit. Então a questão aqui é como podemos renovar o nosso entendimento. E isto tem a ver com render-nos à palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Let's turn to John 8:31 to 32. Então vamos ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 32. It says, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Então, João, capítulo 8, versículo 31 a 32, e diz o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criaram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. In the previous verse, Jesus is speaking to some who are starting to believe. He says, if you are going to be his disciples, we must abide in his word. Então Jesus falava previamente a algumas pessoas, alguns crentes, e ele dizia: se vocês querem se tornar meus discípulos, precisam de confiar na minha palavra. To abide means to live in, to dwell in, to make our home in his word, which is in him. We make our home in him. Isto significa que devemos viver e permanecer nele, fazer da sua palavra a nossa casa. So when we abide in his words, we actually show ourselves to be his disciples, and then we know the truth. Então, permanecer na sua palavra mostra que nós realmente somos discípulos e o quanto conhecemos a sua verdade. God begins to transform our hearts and minds through truth, and who God is and who we are in Christ begins to set us free from the patterns and the problems we face and the worldly patterns we fall into. Então Deus começa essa transformação do nosso coração e da nossa mente por meio da sua verdade, e onde Deus e Cristo iniciam esse processo de libertação de problemas. Sinclair Ferguson was a Scottish theologian, and he says this about renewing the mind. Portanto, Sinclair Ferguson, ele foi um teólogo escocês que falava sobre isto de renovarmos a nossa mente. He says, the Spirit does not renew us apart from the Word, but through the words of God. As we behold Christ, as we fix our eyes on Christ, in Scripture, the Spirit transforms us into His image, the mind first, then the heart, then our life. Portanto, ele diz que o Espírito não pode renovar nossa mente fora da palavra, mas por meio da palavra. So, we renew our minds with God. We renew our minds with the Word of God, which allows us to stand against Satan's attacks. Portanto, em primeiro lugar, nós renovamos a nossa mente através da palavra de Deus, que nos permite permanecer firme contra os ataques de Satanás. He wants us to question what God is doing. He wants us to live in fear and to stay offended at each other and to make us think that we ourselves are actually God's. Portanto, Satanás quer nos defraudar e levar-nos a pensar contra Deus e duvidar da nossa relação com Deus. Let's turn to Matthew 4:1 to 11. This is Jesus' interaction with Satan in the wilderness. Portanto, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a versículo 11. It says, "Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after he had fasted for 40 days and 40 nights, he then became hungry." I'll just stop there. Okay. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Now, Jesus is led into the wilderness and is going to be tempted by Satan. But it's important to note, by the context, that Jesus is representing Israel. When Israel was 40 days and 40 nights, 40 years in the wilderness, Jesus is representing Israel for 40 days in the desert. Portanto, aqui nós vemos neste versículo que Jesus foi conduzido pelo diabo até o deserto para ser tentado, mas aqui ressalvar que Jesus representa Israel quando esteve no deserto durante 40 dias no meio do deserto. And so he is overcoming all the temptations in the wilderness that Israel couldn't at the time. Portanto, é uma metáfora sobre
enfrentar e ultrapassar as tentações que Israel também enfrentou lá no deserto. But what I want to highlight is that Jesus uses Scripture against Satan attacks. Mas aqui que eu quero ressalvar é Jesus usou a palavra para vencer a tentação. In verse 3 it says, "And the tempter came, and he said to him, If you are the Son of God, command these stones to become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God." E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. So Satan attacks his power, and Jesus responds with, "It is written." He responds with Scripture. Então Satanás ataca o seu poder e Jesus responde, está escrito. In verse 5 it says, "Then the devil took him along into the holy city and had him stand on the pinnacle of a temple. And he said to him, If you are the Son of God, throw yourselves down, for it is written, He will give His angels orders concerning you, and on their hands they will lift you up, so that you do not strike your foot against a stone. And Jesus said to him, On the other hand, it is written, You shall not put the Lord your God to the test." Ele, porém, respondeu, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. I think it's important to know that Satan now attacks his authority, and Jesus responds with, "It is written." E agora Satanás ataca a sua autoridade e Jesus responde, está escrito. In the next section it says, "And again the devil took him along the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, All these things I give to you, if you fall down and worship me. Then Jesus said to him, Go away, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God and serve him only." Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Satan was attacking his purpose as being king, and Jesus responds with Scripture says, "It is written." Satanás aqui ataca Jesus, o seu propósito como rei, e Jesus refuta e responde dizendo, está escrito. The point is that Jesus, when attacked, responds with Scripture. It is written, it is written, it is written. Então aqui vemos que cada vez que Jesus é tentado, Jesus responde, está escrito, está escrito, está escrito. Jesus' response to Satan's attacks isn't based on what he feels or his circumstances. Rather, he acts upon the truth that doesn't change. A resposta de Jesus não se baseia em sentimentos e emoções ou em relação às circunstâncias, mas pelo contrário, é sobre a verdade daquilo que está escrito. We see another example when David fights Goliath. Vemos o outro exemplo quando David enfrenta Golias. In 1 Samuel chapter 17, the army of Israel is faced against the army of the Philistines. Então, capítulo 17 do livro 1 de Samuel, o exército de Israel está enfrentando o exército dos filisteus. Goliath is sent out by the Philistines to fight one of the warriors of Israel. Golias foi escolhido para ser o guerreiro e enfrentar os exércitos de Israel. Goliath, this giant warrior, comes out against the army of Israel and curses and challenges Israel and mocks God. Golias levanta-se perante o exército, começa a amaldiçoar, desafiando Israel e começa a troçar de Deus. Now everyone is afraid and they're all driven by fear. No one wants to fight this giant. They are seeing this problem as the world sees. E todo mundo ficou com medo e ninguém queria se enfrentar nem entrar em disputa com este gigante porque perante aquilo que os seus olhos estavam a contemplar. Now David, this young small shepherd boy, walks up against Goliath, who's probably trained most of his life to fight, with this confidence, and tells Goliath how God will deliver him into his hands, and how everyone will know there is a God in Israel, and this battle belongs to the Lord. Então levantou-se este jovem chamado David, que não era mais do que um pequeno pastor de ovelhas, mas sempre esteve habituado a enfrentar as dificuldades com confiança. E foi ele que se levantou para lutar com Golias, sabendo que Deus iria dar a vitória em suas mãos.
David was confident against his enemy in chapter 17. Why? Because he had already lived chapter 16. E qual era o motivo da confiança de Israel no capítulo 17? É por causa daquilo que ele viveu no capítulo 16. In chapter 16, God tells Samuel to anoint the next king, and David is anointed with oil. David understands this, so he walks by faith that God has a plan for him, and he will do what he says he will do. His confidence is in the word of God. Então, no versículo 16, nós vemos aqui que Samuel tinha ungido David como rei, e ele se tinha comportado, e entendendo que Deus havia um propósito na vida dele, e entendendo a palavra, ele moveu-se nesta mesma confiança. The renewed mind isn't driven by problems or fears or circumstances or feelings or worries. The renewed mind is driven by the Word of God and what God has already done in your life. Então, a mente renovada não é conduzida pelos problemas, nem por medos, nem circunstâncias, nem sentimentos. A mente renovada é conduzida somente por meio da palavra de Deus. The second major point I want to make is that when we renew our minds through Scripture, we align our thoughts with God's thoughts. Então, quando permitimos renovar nossa mente com a Escritura, nós permitimos que haja um alinhamento entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. When our minds are not aligned with Scripture, we often are unsure about how God really feels about us. E quando a nossa mente não está alinhada com a Escritura, normalmente ficamos inseguros daquilo que Deus tem para nós. You look at your life, you look at your failures, you look at your struggles, you look at yourself and compare yourself with others. Olhamos para aquilo que são as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades e começamos a nos comparar com os outros. You look at seasons of life where you've messed up, you've looked at opportunities you've ruined, relationships you've destroyed, and you often think, how does God really feel about me? Então começamos a olhar para temporadas passadas da nossa vida, de confusão, de mau funcionamento, de oportunidades que foram-se perdendo, de relacionamentos destruídos, e começamos a pensar, mas o que é que Deus realmente tem para mim? Well, for those who are in Christ, who have faith in Him, this is who you are and what He thinks about you. So I want to encourage you this morning with this. E para nós que estamos em Cristo e que temos essa fé nele, hoje eu queria reforçar algumas coisas aqui convosco. In 2 Corinthians 5, he says, you are a new creation. Em 2 Coríntios 5, ele diz que tu és uma nova criação. In John 1, he says you're a child of God, which means you're adopted into His family. Em João capítulo 1, ele diz que tu és um filho de Deus, isto significa que tu foste adotado como filho e participante da família de Deus. In Romans 8, it says you're forgiven and free from any condemnation. Em Romanos 8, diz que tu estás perdoado e livre de qualquer condenação. In 2 Corinthians 5, it says you are righteous in God's sight through faith. Em 2 Coríntios 5, ele diz que tu és justificado perante a fé em Deus. In Philippians 3, it says you are citizens of heaven, which means now your true home is with God. Em Filipenses capítulo 3, significa que nós somos cidadãos dos céus, significa que a nossa verdadeira casa é com Deus. In Ephesians 2, it says you are God's workmanship, which means you're created for good works. E em Efésios capítulo 2, significa que nós somos artífices de Deus, portanto fomos criados para as boas obras. In Ephesians 1, it says you're sealed with the Holy Spirit, which means that you have a stamp as God's own. Então, em Efésios capítulo 1 significa que nós fomos selados com o Espírito Santo, significa que nós somos os selos como pertencemos a Deus. In Romans 8, it says you are more than conquerors, which means you have victory through Christ's love. Em Romanos 8, diz-nos que nós somos mais do que vencedores, significa que nós temos a vitória no amor de Cristo. In Matthew 5, it says you're the light of the world, which means you're called to shine to others with His truth and love. Em Mateus capítulo 5, diz-nos que nós somos a luz do mundo, significa que devemos brilhar com a sua verdade e o seu amor. In 1 Corinthians 12, it says you are part of the body of Christ, which means that you're united with others in Christ. Em 1 Coríntios 12, diz-nos que nós fazemos parte, nós somos corpo de Cristo, significa que nós estamos unidos com os outros como igreja. In Ephesians 2, it says you're alive in Christ, which means that you were once dead spiritually, but now you're alive spiritually in Him. Efésios 2 diz-nos que nós estamos vivos em Cristo, significa que outrora estávamos mortos, mas que agora nós estamos vivos em Cristo. In Ephesians 2, it says that you are raised and seated with Christ. This means that you share in His resurrection power. Efésios 2 diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, sentados com Ele, significa que nós partilhamos do mesmo poder que o ressuscitou. In 1 Corinthians, it says you are redeemed and bought with a price, that you are set free by His blood.
Em 1 Coríntios diz que nós fomos redimidos pelo seu sangue, comprados e redimidos pelo preço do seu sangue. This is how God sees you. This is what Scripture says about you. This is the truth that sets you free. Isto é a forma como Deus nos vê, isto é aquilo que a Escritura diz que nós somos, e isto é a forma como a verdade diz que nós... Esta é a verdade que nos liberta. I believe we need to stop living by our circumstances and responding to life and its problems the way the world does, and instead we need to live in view of how God sees us. Eu creio profundamente que devemos parar de viver de acordo com as nossas circunstâncias e que a nossa resposta deve ser viver a vida e olhar para os problemas não como o mundo vê, mas como a palavra de Deus diz que deve ser. I want to finish with a psalm that King David wrote. It's Psalm 139, 17 to 18. Eu quero ler uma passagem que é Salmos, capítulo 139, versículo 17 e 18. It says, "How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you." E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Now, if you look before these verses, David was speaking about how amazed he was about how God made him. God made his body. E quando nós lemos os versículos anteriores, vemos o quão espantado David estava em relação com Deus, da forma como Deus tinha criado o seu corpo. Now his thinking moves from that to God's mind and how God thinks of him. E agora vemos aqui este shift em relação a Deus, não só como Deus criou o seu corpo, mas como a mente de Deus e as coisas que Deus pensa a respeito dele. David is not discouraged about God's thoughts, for David knows something by revelation of the Spirit. He describes God's thoughts with one word, precious. E Davi não se sente desencorajado acerca dos pensamentos de Deus. Deus conhece alguma coisa através do Espírito e ele descreve Deus e os seus pensamentos com a palavra preciosos. Precious means great. It means it's worth, it's valuable. It means rare or highly seen. It is refined. When something is refined, it means it has no impurities. Precioso significa algo grande e maravilhoso, algo de grande valor, algo que é raramente visto. E isto significa que nele não há impurezas. As believers, God's thoughts towards you has no impurities. It means it's pure. It has been refined by the blood of Jesus on the cross. E como cristãos, os pensamentos de Deus para connosco, neles não há impureza. Significa que foi refinado pelo sangue de Jesus na cruz. It says, at one time, we used to be objects of God's wrath. But because of what Jesus did on the cross, you are now an object of His delight. Em certa altura, nós éramos objetos da ira de Deus. Mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nós agora somos vistos como o seu deleite. Every impure thought He would have had towards you has now been refined and taken out by the cross. Todo o pensamento impuro que eu podia ter contra ti foi refinado e tirado por causa da cruz. I think sometimes we think when we do something good, He likes us. But then when we do something bad, He doesn't want anything to do with us. E muitas vezes nós pensamos que quando nós fazemos algo de bom, Deus nos ama e começamos a pensar que por causa do nosso mau comportamento, Deus já não quer saber de nós. But this is a lie. When He looks at you and me, He sees you through Christ. Mas isso é uma mentira, porque quando Ele olha para nós Ele vê a Cristo. So how does David know God's thoughts are precious? He does this through the revelation of the Spirit and through the little scripture he would have known of, which is a portion of the Old Testament. E como é que Davi sabia que os pensamentos de Deus são preciosos? Ele só poderia fazer isto por meio da revelação do Espírito Santo e por meio das Escrituras que ele conhecia. God's love for you is unconditional. He has nothing but desire for you to mature and to develop and for you to be full of joy and full of peace. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nada mais deseja do que o nosso amor possa maturar e se desenvolver por Ele, da mesma forma com esse gozo, essa alegria, essa paz. He desires for you to have good relationships, for you to walk in purpose, to be fulfilled in your calling, for you to be free from Satan's lies. Ele deseja que nós possamos ter bons relacionamentos, caminharmos com propósito, sermos cheios e caminharmos na sua chamada, sermos livres das mentiras de Satanás. He desires for you to be free from heaviness. That's why in 1 Peter 5:7 he says to cast all your cares on Him
because He cares for you. Ele deseja que nós possamos sermos livres de qualquer fardo. Por isso é que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que nós temos de lançar fora todas as nossas preocupações e medos. He has a desire for you to walk in authority, for you to be strong in the Lord and in the power of His might. Ele tem um desejo de que nós possamos caminhar em total autoridade, porque no fundo somos fortes em Deus. He desires for you to be near Him intimately, for you not to feel condemned, and for you not to keep beating yourself up over your mistakes. E então Ele procura que nós possamos caminhar com Ele em intimidade, não nos sentirmos condenados. I think as believers we need to stop trying to live, trying to win, or trying to survive. Instead, we need to live in the truth that He's already won the battle and we are His. Portanto, devemos deixar de viver ou de tentar sobreviver, mas pelo contrário, vivermos na sua verdade, sabendo que Ele já venceu as coisas por nós. God deeply loves you. E que Deus profundamente nos ama. I believe through Scripture, and with the help of the Holy Spirit, we become the people God desires us to be. We are able to stand firm against the lies of the enemy and grow in a deep and personal relationship with Him. Eu creio que por meio da Escritura e com a ajuda do Espírito Santo nós podemos nos tornar naquilo que Deus deseja para nós e podemos ficar firmes e fortes contra as mentiras do inimigo e crescermos de uma forma cada vez mais com mais profundidade na nossa relação pessoal com Ele. That's my prayer for us today, is that we become people of the Word, that we are not influenced by the world, and that when Satan attacks us, we respond with Scripture. E esse é o meu desejo nesta manhã, e esta é a minha oração, que possamos sermos transformados e possamos ser homens e mulheres da palavra e possamos permanecer firmes quando Satanás se levantar contra. There have been many times where I don't have enough money for school, or I'm fearful of this relationship. And instead of me falling into that and allowing the enemy to speak into that, the best thing for me would be, no, the Word says this. The Word says I am His. The Word says I have a shepherd who provides for me. No meu caso, muitas vezes eu sinto algum receio de se vou ter dinheiro para a escola ou para os estudos e como é que vou enfrentar as coisas. Mas em vez de ver nisso, o que é que eu faço? Não, Deus tem algo para mim e nele eu posso ultrapassar esta situação. A common problem I have is when I sin, I have a tendency to want to hide away and fix myself before I come back to Him. But I know the Word says that I am His, I'm redeemed, I'm set free. That grace enables me to stand in who I am. A minha primeira reação quando eu peco é de me retrair, de deixar-me levar. Mas não, faço esse trabalho e esse reforço de renovar a minha mente, de carregar esses pensamentos de Deus, sabendo, não, isto é possível vencer isto em Deus. So that's my prayer for you guys, is that we become people of the Word and that we replace noise with the truth and that we ask the Holy Spirit to come and to reveal His Word to us so that we are new people in Him. Então este é o meu desejo nesta manhã para nós, é que possamos nos tornar homens e mulheres da palavra e podemos vencer todas as circunstâncias em Deus. Let's pray. Vamos orar.